dom de ser cozinheiro é um ofício muito belo, existe em toda parte, é arte sem paralelo. Quero aqui saborear, nos versos do meu martelo, a cozinha brasileira, nessa comida mineira do mestre Edgar de Melo. Que é um prato muito raro que a gente encontra no sonho. E para explicar melhor, eu vou chamar outro mestre, José Hugo Celidônio. Ai, ai. Comida de sobrevivência é uma coisa. Comida como eu encaro, como o Edgar Melo encara, é uma arte e um prazer. Vocês hoje vão ver nesse vídeo, que eu tive a honra de ser convidado para apresentar, o Edgar Melo preparando as suas especialidades, que são os pratos mineiros maravilhosos que ele faz. Aliás, eu fui convidado para apresentar esse vídeo e me senti muito honrado. E também com um pouco de receio, porque sendo paulista do interior, morando há muitos anos no Rio, e de repente ter que falar de comida mineira. Isso amanhã posso ser até apedrejado pelas ruas de Belo Horizonte, porque é muita ousadia. Mas vocês hão de compreender que não chega a ser ousadia pelo carinho e pelo amor que eu tenho a essa comida, e também pela admiração que eu tenho pelo Edgar, que é um craque na sua atividade, ou melhor, nesta sua atividade, porque ele tem muitas outras. Mas o Edgar teve a sabedoria de fazer essa cozinha, e que está mostrando nesse vídeo, de uma forma simples e, ao mesmo tempo, de uma forma didática e, mais do que tudo, de uma forma criativa, porque ele faz, no meu entender, e daí está o grande valor dele, a união da tradição mineira, da tradição da cozinha mineira, com criatividade, criando, então, eu não chamaria de nova cozinha mineira, porque isso já ficou muito deturpado, essas nouvelles cuisines por aí, mas criando uma coisa que eu acho muito importante, que é uma cozinha tradicional, porém adaptada para os dias de hoje. Antes de terminar, o torresmo do Edgar, para mim, e eu já disse e até já escrevi sobre isso, está para mim entre as 5 melhores coisas que eu já comi no mundo até hoje. Ao lado de alguns foie gras comido na França, ao lado de um prato exótico chinês e tudo, o torresmo dele para mim é imbatível. E graças a Deus eu privo da amizade dele para de vez em quando ganhar uma latinha do torresmo dele semi-preparado. E vocês vão ver, portanto, isso em seguida, gozando essa fita que é um prazer não só para o visual, como para as pessoas que vão ser beneficiadas com os pratos que vão ser feitos, mas também é de dar água na boca. Tchim, tchim. Tem uns pratos brasileiros nesse cardápio roceiro, difíceis de detalhar. Um prato para 10 pessoas, que é o feijão tropeiro, pois para comer um tropeiro é difícil para lascar, pois se tem 2 para comer, tem 8 para segurar. Oi lá. O nosso feijão tropeiro, vamos prepará-lo e, em primeiro lugar, cozinhar o feijão. Para 1 quilo de feijão, que é para nós recebermos os nossos 10 convidados, é o suficiente. Aqui está já cozido, mas um detalhe muito importante é que o feijão, ele está al dente. Ele não está um feijão muito cozido, porque senão no momento de fazer a virada na panela, ele pode se amassar. E aí vai se tornar um virado ao paulista. Não é o nosso caso. E o feijão tropeiro, como vocês sabem, é realmente um dos pratos mais autênticos da comida mineira, porque foram aqueles tropeiros que vinham de Ouro Preto, levando ouro para o Rio de Janeiro ou para Paraty,
que preparavam isso no meio do seu caminho, com um tripé de ferro, uma panela pendurada, onde ele fritava o tocinho e ali em seguida cozinhava também o feijão e depois fazia essa mistura com farinha de mandioca. É o que nós vamos ter aqui. Está o feijão cozido, já pronto. Nós vamos usar 200 gramas de bacon, quando na realidade nós poderíamos usar o torresmo. Mas eu estou procurando facilitar, porque nem todo mundo às vezes tem a disponibilidade do tocinho. Nós temos 2 cebolas picadas, um pouco de pimentão picado e 200 gramas de farinha de mandioca. E, finalmente, 8 ovos que nós vamos batê-los como se fosse para omelete. E esses ovos, vale acrescentar que foram colhidos aqui no meu quintal, de forma que eles têm assim um sabor todo especial. Então agora vamos iniciar o nosso trabalho no fogão com os materiais de que nós dispomos. Vamos fritar o bacon, aí ele vai virar um torresmo. Enquanto nós estamos fritando aqui o bacon, nós também temos à mão aqui linguiça, de forma que nós vamos acrescentar e fritá-la junto com o bacon, para que ele fique mais rico e mais saboroso. E em seguida nós fritamos os ovos, que já estão batidos, com uma pitada de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Nós acrescentamos as 2 cebolas picadas e um pouco de pimentão vermelho e verde, que além do gosto vai dar uma cor muito bonita ao feijão tropeiro no momento em que nós o finalizarmos. Então aqui nós já temos o bacon frito, a linguiça, a cebola e o pimentão. Agora nós vamos adicionar os ovos que foram fritos e já devidamente picados. E numa sequência nós vamos colocar primeiramente a farinha para evitar qualquer acidente de que o feijão possa se quebrar durante a feitura. E agora colocamos o feijão. Você escorre esse feijão no escorredor de macarrão para que ele fique bem sequinho. E aí praticamente está pronto o nosso feijão tropeiro. E aí está o nosso feijão tropeiro, para dar aquele brilho final, salsa e cebolinha. E um colorido com o nosso pimentão vermelho, um pouquinho do verde também. E agora uma pinga e um feijão tropeiro. Aproveita a ocasião, o calor desse fogão, só para falar de um prato que o brasileiro nato conhece em suas funções. E para quem tá com preguiça, aproveita que a linguiça tá entrando bem agora. Pro senhor e pra senhora, eu digo de coração, o que é? É o tutu de feijão. Aqui ao lado nós temos o nosso feijão já cozinhando. Nós vamos fazer um tutu também, hoje, para comer com o pernil e com a leitoa. Acompanha muito bem. Se bem que a leitoa, o mais apropriado é um feijão tropeiro ou uma farofa. Mas o tutu acompanha muito bem o pernil. Já está, nós estamos fazendo com um feijão jalo, que é esse tipo de feijão manteiga, ao passo que os cariocas gostam muito mais do feijão preto. Nós aqui mineiros do centro usamos muito mais o feijão jalo ou feijão manteiga. Já cozinhamos o feijão, passamos no liquidificador. Uma boa ideia é cozinhar esse feijão com alguns pedacinhos de linguiça, de paio ou de bacon, sem a pele,
e passando no liquidificador, aquilo se dissolve e você tem então uma massa assim de feijão com todas aquelas carnes. Depois você faz um refogado de alho, cebola e mais uns pedacinhos de linguiça para você jogar o feijão passado no liquidificador para ter então a fase final colocando a farinha de mandioca vagarosamente. Esse refogado, sobre ele é que nós vamos jogar o feijão passado no liquidificador, para depois jogar a farinha de mandioca. Aqui o nosso refogado para o tutu já está pronto e vamos trazer o feijão passado no liquidificador. Ele já está com uma consistência bastante boa, de forma que nós vamos ter muito pouco de uso de farinha de mandioca. Ele vai ficar realmente mais uma pasta de feijão. É preciso ter bastante cuidado para que a farinha de mandioca não empelote. Então é bom usar um batedor desse, no sentido de que não haja esse empelotamento. E bem devagarzinho, não pode afobar, senão o tutu fica cheio de pelotas. E não muita farinha, de vez que o nosso caldo aqui está bem grosso. Só com o cozimento que ela vai ter aqui agora, ele vai engrossar e vai ficar na consistência exata para ser levado à mesa. Nós já estamos fazendo na panela de pedra, porque aqui mesmo é que nós vamos levá-lo à mesa. É nada mais do que isso. Para uma quantidade de meio quilo de feijão, nós pusemos cerca de 100 gramas de farinha de mandioca. Nós vamos preparar agora um molho para encobrir o tutu. É um molho de cebola e tomate, um pouco de massa de tomate e alguns pedaços de linguiça. Vai dar uma coloração bonita ao nosso tutu. E em cima nós colocaremos os ovos, a massa de tomate, umas 3 colheres. Um pouco de sal. Olha só como é que ficou bonito o molho. Esse realmente é o autêntico tutu feito em Minas Gerais. Agora nós vamos levar esse molho ao tutu. Pedaços de linguiça, que enriquece mais ainda esse prato, e ovos cozidos, que vão dar mais um colorido a esse prato. Está quase pronto o nosso prato, faltando apenas salsa e cebolinha como enfeite, como coroamento desse prato, que é realmente substancioso e delicioso. Bastante nacional, verde e amarelo.
quero que você aprenda. Diz uma antiga lenda, coisas que já não se ouve. A couve cerca o angu e o angu grita: o que couve? O angu é realmente o grande complemento para o frango com quiabo. E nós colocamos nesta panela 2,5 litros d'água, 250 gramas de fubá, que nós, à parte, jogamos água nele para ele fique já liquefeito. Colocamos sal e um pouquinho de óleo nessa água, que é onde vamos colocar o fubá. Com um batedor, vá mexendo para evitar que ele empelote. E o fato de colocar na água antes, ele evita você ficar o tempo todo mexendo o angu. E olha que para dar o ponto ele vai levar 40 minutos. Exatamente, você vai ver quando é que ele deu o ponto. Quando você passar assim, você consegue ver o fundo da panela e a rapa do angu. Vamos, pois, deixar cozinhar em torno de 40 minutos. Vamos passar a couve. É uma sugestão. Piquem um bacon bem fininho, bem pequenininho e frite antes, façam os torresminhos e depois você passa a couve também picada bem fininha. Olha que beleza. Hã? Ela vai adquirir aquele sal do bacon, vai ficar verdinha, bonita, rapidamente passada. Olha que beleza. A couve é indispensável na cozinha mineira. Ela sempre acompanha o feijão tropeiro, acompanha o tutu e até derivando um pouco, até uma rabada ela acompanha. Nós agora vamos retirar o angu e para que depois possamos fazer um bonito arranjo para levá-lo à mesa, nós vamos colocar nesta forma de bolo que a gente colocou um pouquinho d'água no fundo para que ele não agarre. Aí está pronto nosso angu. E para os italianos, a polenta. Esse angu, além do sal e um pouquinho de óleo, nós demos um pouquinho de sabor a mais. Nós pusemos um caldo de carne, de forma que ele vai adquirir um gosto bem melhor. Vamos desenformar o angu que preparamos nessa forma de bolo. Aí está, desenformado. E agora a nossa couve já pronta para ser servida daqui a poucos instantes. Eu tinha um companheiro que vivia andando a esmo. Violeiro, não comia, nem falava de si mesmo, pois não tinha o que contar, só porque não conhecia o torresmo do Edgar. A primeira fase do torresmo é escolher um bom tocinho, de preferência o tocinho de barriga do porco. O corte também é muito importante. Você vai cortar esse tocinho em tiras de 1 centímetro de largura por uns 2 centímetros de comprimento. Aqui está. Depois que você fizer esse corte, você pode tirar um pouco da gordura interna e você não vai deixar de usar essa gordura posteriormente, porque você vai fritá-la e vai dar uns torresmos um pouco mais encharcados que você vai poder usar depois no feijão tropeiro. Nós vamos começar então a preparar o nosso torresmo.
levando ao fogo. É muito importante verificar que o fogo que nós vamos usar é um fogo brando. Isso é muito importante na feitura do torresmo. Principalmente nessa parte inicial, nós vamos começar a mexer até que ele frite e adquira uma cor âmbar. Mas para que o torresmo possa ficar crocante no final, a pele bastante crocante, você coloca no início uma pitada de bicarbonato. Se você não tiver em casa o bicarbonato, você usa para 1 quilo, 1,5 quilo de tocinho, você usa, vamos dizer, 2 colheres de álcool. Isso também dá um belo resultado. Nós fritamos o tocinho em fogo brando até ele chegar a esse ponto. Vocês vão verificar que a pele está assim de cor âmbar. Quando chegar nesse ponto, é só levantar o fogo um pouco mais e ele vai pipocar e ficar crocante. Vamos então retirar o nosso torresmo. Eu forrei aqui uma bacia com um papel absorvente. Pode ser até um papel de pão para você retirar e jogar o torresmo para que ele solte a gordura que está em excesso e ficar bem sequinho. Estamos aptos daqui a pouco a tomar uma pinguinha com esse torresmo. É importante que você se organize na cozinha. Anote as coisas, faça o seu plano de trabalho, como o piloto faz o seu plano de voo. Enfim, tudo que a gente faz na vida é sempre bom fazer um projeto no sentido de que as coisas corram certamente dentro dos seus lugares. E a cozinha também deve ser um lugar onde você curta a vida. Eu, por exemplo, fico aqui ouvindo o meu radinho. O tempo todo eu fico sozinho na cozinha, se não tem ajudante, fico ouvindo as minhas músicas preferidas. E lá, quando eu estou já no final da cozinha, aí nada melhor do que você já tem um torresminho pronto, uma linguicinha frita, a gente tomar uma pinguinha, né? Essa é da melhor. Sem limão, porque limão estraga a cachaça realmente, viu? Nesse forno de cupim que vamos varrer agora, vamos assar um pernil que vai sair sem demora. E é para todos os gostos, pro senhor e pra senhora. Quem gostou, vem picar fundo, quem não gostou, pica fora. Vamos temperar o pernil. Este pernil que aqui está é uma magnífica peça de aproximadamente uns 5 quilos. Ele está com a gordura exata para se fazer um bom assado. Vamos usar o limão, como sempre, e aquela recomendação de que a carne de porco sempre deve levar limão, exatamente para ajudar o seu cozimento. Vocês imaginem que, por exemplo, o peixe, quando se põe limão nele, abrevia muito o seu cozimento. Aqui nós vamos colocar um pouco de pimenta malagueta, que pimenta bonita, sempre colhida no quintal, né, para ajudar a dar um gosto melhor. Passando um pouco de sal com alho, um pouco de vinagre sobre o pernil. Porque nós vamos deixar esse pernil durante a noite nessa marinada para que ele possa adquirir mais gosto. Mesma coisa de outro lado. No momento de assar, nós vamos colocar esse lado com a gordura para baixo, exatamente para que ela possa se dissolver e ajudar no cozimento. Nós vamos colocar o vinho tinto. O vinho tinto, ele vai dar uma cor mais bonita ao pernil. Mais dourado. Um pouco de vinagre, naturalmente. E a pimenta do reino, que também dá um gosto especial a essa peça. Mas agora, em seguida, é que nós vamos fazer uma operação que ela é um pouco mais demorada, mas absolutamente necessária, porque a carne
do pernil, o pernil ele é muito compacto, você vê, tem assim quase um palmo de carne. Então nós vamos perfurar esse pernil dessa forma. Com uma colher a gente coloca um pouco de tempero nessas aberturas e aqui um pedaço de bacon. O bacon já é salgado e ele ajuda a manter a carne assim um pouco mais engordurada por dentro, porque senão ela fica muito seca. Vamos fazendo essa operação seguidamente até arrumar todo o pernil e deixá-lo com essa penetração de tempero da sua marinada e o bacon. Se não tiver o bacon, pode ser o próprio tocinho fresco, e não há problema. Às vezes está preparando um torresmo, então o tocinho, é só usar o tocinho. Nós vamos levar o pernil ao forno. O tempo para que o pernil asse geralmente é 1 hora por quilo. Esse, como tem 5 quilos, nós vamos ter um trabalho de 5 horas no forno, que nós vamos fazer o acompanhamento. Vocês notem que nós temos aqui a marinada que ficou no fundo, passou da noite para o dia, então esse pernil deve estar bastante temperado, com aquela perfuração, a introdução do bacon, e agora essa quantidade maior de líquido é importante para que haja o cozimento da carne, e para isso nós vamos cobrir esse pernil com um papel alumínio. Mas antes nós vamos colocar algumas fatias de bacon sobre o mesmo para que haja a gordura derretendo sobre o mesmo. E além disso ainda jogamos óleo junto a essa marinada que foi feita com vinho tinto para o pernil e um pouco de água, exatamente para que ele fique no líquido. E durante o assamento no forno a gente deve olhar de tempo em tempo para verificar se não está chegando ao fim o caldo que tem no fundo da assadeira. Nós vamos recobrir o pernil com papel alumínio e, em seguida, levá-lo ao forno. Só vamos descobrir esse pernil para verificar como está o molho, se está pouco ou se está muito, se possível julgar um pouco desse molho sobre o pernil, acrescentar ou não um pouco de vinho tinto ou um pouco d'água para que mantenha sempre aquele molho presente e ele possa ser cozido para só no final ser assado propriamente dito. Aí está, prontinho para nós levarmos ao forno. Vejam só que bela peça esse pernil. Ficou dourado, como nós queríamos, mas também foram 5 horas de forno. 1 hora para cada quilo deste pernil. E agora vamos ver que ele estará cozido por dentro, extremamente gostoso e com aquela cor que nós prevíamos, dourado. Nesse cigarro de palha, a rima não me atrapalha. Depois de assar um pernil, um lombo vem a calhar. No forno, nesse calor, com destreza e com amor, tudo agrada ao paladar. Então a gente aproveita e aprende outra receita do nosso mestre Edgar. O lombo de porco, como todos sabem, é um dos mais característicos pratos da culinária mineira. Aquele lombo levado ao forno ou feito na panela, com aquele molho ferrugem, é uma coisa realmente maravilhosa. Vamos, pois, então, temperar o nosso lombo. Primeiramente, você coloca um pouco de limão. A carne de porco, ela exige alguns cuidados especiais. E até os mineiros lá do interior costumam dizer que ela é uma carne remosa,
forma que ela deve levar um pouco de limão, um pouco mais de vinagre, para que ela se acalme. Pimenta do reino, um pouco de vinagre. Se você quiser requintar um pouco mais, um pouco de vinho branco seco. Naturalmente, sal. Também pode pôr um pouco de cebola picada. Você pode fazer esse tempero de véspera e deixa temperado nessa vinha d'alho durante a noite, que o lombo vai adquirir durante a noite um gosto bem mais acentuado, bem mais gostoso. Aí está o nosso lombo temperado e vamos deixá-lo aqui um pouco para depois levá-lo em seguida ao forno. Naturalmente, no passado, ninguém usava uma mostarda sobre o lombo. Hoje nós temos mostarda, vamos usar porque ela dá um gosto especial. Da mesma forma, acrescentar um vinho tinto vai adquirir um gosto todo especial esse lombo. Um copo, mais ou menos, de vinho tinto para um lombo de 1,5 kg. E umas 2 colheres de mostarda passada sobre o lombo. E importante também é você colocar papel alumínio sobre o lombo para que ele não queime durante o cozimento. Nós vamos deixar no forno durante, naturalmente, uns 40 minutos. Depois, com um garfo, você experimenta se o lombo está macio. Se já estiver macio, você retira esse papel alumínio e deixa ele corar. 15 minutos ele estará pronto. Vamos, portanto, levar ao forno. O lombo precisa, durante o seu cozimento no forno, ser regado de vez em quando com essa calda, que é do vinho, que é um pouco do suco da carne, vai dando um gosto todo especial. Agora volta ao forno. O nosso lombo está pronto. Quer dizer, o nosso não, o do porco. Estamos cortando em fatias. Está realmente macio, gostoso. E este molho que vocês estão vendo, que é do próprio suco da carne e mais um pouco de vinho tinto e aquela marinada em que o lombo foi temperado. Então vamos levar o nosso lombo, montá-lo para que ele vá à mesa. Fatias bonitas, gostosas, apetitosas. Esse é o verdadeiro lombo mineiro. A gente fica satisfeito de ver quando você termina uma comida e vê que o aspecto dela é de gostoso. E é o que está acontecendo com essa peça que nós temos aqui. Servi-lo com aquele molho, acredito que vai ser um grande almoço. Falar da carne de porco. É uma carne muito forte para se comer todo dia. Mas leitoa pururuca, servida no macumbuca, quem gosta se delicia. Pois tem sabor de folia. Mas se não souber fazer, meus amigos, fica uma porcaria. Oiá! Vamos agora temperar a leitoa, que nós vamos assar no forno, e em seguida fazer com que a sua pele fique bem pururuca, ou seja, bem crocante. Está aqui uma leitoa que nós selecionamos, é um porco de carne mais, de preferência, do que aqueles que só têm gordura. E é uma leitoa pequena, de 6 ou 7 quilos, não passa disso. E é o peso ideal para se fazer uma leitoa assada.
nós vamos temperar. E o tempero também é simples. É sal com alho, pode ser 1,5 colheres para uma leitoa desse tipo, e pimenta do reino. Nesse caso, a pimenta do reino pode ser um pouco mais, porque ela vai formar com o vinagre uma massa que nós vamos passar em toda a leitoa. E temos aqui ainda uns 4 dentes de alho picados, que é para ser acrescentados e ser passados no interior e no exterior da leitoa. Agora nós colocamos um pouco de vinagre, que é para se fazer uma massa com esse tempero. E, como sempre, se quiser sofisticar, põe o vinho. Vamos assim, então, iniciar o nosso processo de tempero. Banhando toda a leitoa com essa marinada. Vê aqui, o sal fica aparente e aí a gente põe um pouco no interior, exatamente que é para tomar gosto e apanhar bem o tempero. Aí ela vai permanecer algum tempo, só depois de umas 2 horas é que nós vamos levá-la ao forno. E para ajudar a fixar esse tempero, joga um pouco de óleo sobre a leitoa. Tá aí a nossa leitoinha temperadinha, para daqui a pouco ir para o forno. E vocês vão ver como é que vai ficar bonita, dourada e pururucada. Aí está a nossa leitoa, depois de umas 2 horas no tempero. Mas se você quiser deixar mais tempo, pode fazer de um dia por outro, quanto mais, melhor. Já colocamos na posição em que ela vai entrar no forno, mas nós devemos tomar um cuidado muito especial antes de levá-la ao forno. E muita gente gosta da orelha da leitoa e do rabinho. De forma que nós vamos envolver num papel alumínio para que ela não queime. A mesma coisa vamos fazer com o rabinho dela. E para encerrar o expediente, a gente leva um pouco de vinho tinto, um vinho de boa qualidade. Não pode prevalecer essa ideia de que o uso de vinho deve ser um vinho zurrapa e ruim para temperar as comidas. Pelo contrário. E agora o óleo para levá-la ao forno. A parte inicial dela no forno, ela vai ficar coberta com papel alumínio para ela não queimar. Só depois de um certo tempo, em torno assim de 1 hora e pouca, que nós vamos retirar esse papel alumínio e aí vamos deixá-la dourar e ela estará pronta quando então nós faremos a pururucagem. E tome sempre o cuidado de proteger essas partes salientes da leitoa com papel alumínio, exatamente para não queimar, que no caso o seu focinho. Toda paramentada, vamos levar a nossa leitoa ao forno. Ela vai ficar aqui em torno de 1 hora e meia, com esse papel alumínio. Depois nós vamos retirar e aí então é que ela vai dourar. Essas coisas de tempero, cada um tem um segredo. Quem vai comer à noitinha, tempera bem logo cedo. Bota a pimenta de cheiro e pode cheirar sem medo, mas não carrega no enredo. Mas não carrega no enredo, nem todo dedo de moça é de quem cheirar primeiro. É preciso, de vez em quando, abrir o forno e jogar sobre a leitoa todo aquele fundo que fica na assadeira. Isso é muito importante para ela adquirir mais gosto e fazer um cozimento em toda a sua extensão. Aí, vejam só que beleza que ela está. Vamos deixá-la mais um pouco de tempo, agora já descoberta, para que ela possa chegar ao seu ponto ideal de ser servida.
Agora nós vamos pururucar a leitoa. A primeira providência é esquentar um óleo bem quente e derramar sobre a leitoa ainda no forno. Aqui está a nossa leitoa pronta, já pururucada. Olha que beleza. As orelhinhas prontinhas para serem apreciadas. Que peça maravilhosa. Este fundo que está aqui na assadeira, você pode aproveitar para fazer uma boa farofa com cebola picada, ovos fritos, talvez até um pouquinho de linguiça e a farinha de mandioca, naturalmente. Vai ficar uma farofa molhada, gostosa e vai acompanhar muito bem essa leitoa. Entra na roda, oi bela mineirinha, e solta sua graça, oi mineirinha bela. Pois tem cachaça e canjiquinha com costela, solta sua graça, oi mineirinha bela. Pois tem cachaça e canjiquinha com costela, oi. Pois tem cachaça e canjiquinha com costela. Vamos preparar uma canjiquinha com costelinha para 6 pessoas. Estão aqui todos os ingredientes de que nós vamos precisar durante essa preparação. 2 quilos de costelinha de porco, massa de tomate, que vamos precisar 2 colheres, tomate picado, cebola também picada, sal com alho, pimenta do reino e a canjiquinha propriamente dita. A canjiquinha moída em moinho d'água. Moinho d'água é aquele cuja pedra é tocada pela água nas fazendas no interior de Minas Gerais. Ela fica muito mais autêntica. Vamos preparar o nosso tempero para esses 2 quilos de costelinha, 1 colher de sal, pimenta do reino, branca como sempre, e o vinagre, exatamente para depois nós passarmos a costelinha por essa marinada. Acrescentamos um pouco de tomate, um pouco de cebola e vamos passando as peças de costelinha por essa marinada para que ela possa tomar mais sal. Aliás, eu devo dizer a vocês que a cozinha mineira, como vocês estão vendo, nós temos frango, nós temos porco, nós temos couve, nós temos fubá, tudo feito no fundo do nosso quintal. De forma que é uma cozinha onde há muito pouca carne de boi. O boi, na época em que a nossa cozinha foi se formando, ele, por ser um animal muito grande, ele é difícil de ser conservado. Ao passo que o porco, nós conservamos, mata o porco e fritamos a sua gordura. E naquela gordura se conserva toda a carne do porco sem problema nenhum de calor ou de frio. De forma que a nossa costelinha está temperada e daqui a pouco, dentro de 1 hora mais ou menos, que é o tempo suficiente para que ela tome o tempero, nós vamos começar a fritá-la para dar sequência à preparação da canjiquinha com costelinha para 6 pessoas. Nós vamos fritar essa costelinha e depois reservá-la para só adicioná-la no momento em que nós tivermos a canjiquinha quase que cozida. A gordura bem quente. Essa fritura vai até ela ficar um pouco dourada, porque o cozimento da costelinha ele vai ocorrer exatamente quando ela for adicionada
a canjiquinha já no final da preparação do prato, como nós vamos ter a oportunidade de ver mais adiante. De preferência, você peça ao seu açougueiro uma costelinha mais magra, que aí ela tem mais carne do que gordura. Então, nós vamos fazer aqui agora um refogado de cebola com tomate, para em seguida incorporar a costelinha junto a ela. Canjiquinha nós vamos usar meio quilo para 2 quilos de costelinha. E essa aqui também nós vamos incrementá-la um pouco. Nós vamos acrescentar um pouco de linguiça. Isso para enriquecê-la mais. Essa fritura da canjiquinha se faz assim por uns 5 minutos no máximo. Depois coloca-se a água. E depois de colocar a água, deixa-se cozinhar por volta de uns 40 minutos. E é muito importante ter o cuidado de verificar se o líquido não está acabando. Acabou, ponha mais água quente de preferência, para você não ter o problema de grudar a canjiquinha no fundo da panela. A costelinha de porco já está frita. Vai agora aguardar até o momento de ser juntada a canjiquinha, a fim de dar aquele gosto gostoso que a costelinha tem. E na canjiquinha que nós estamos fazendo hoje aqui, nós vamos enriquecê-la um pouco mais, colocando uns pedacinhos de linguiça. E para tanto eu já estou fritando a linguiça aqui previamente, para depois também adicionar junto com a costelinha. Costelinha agora junto à canjiquinha para entrar na fase final. É preciso ajustar os temperos, verificar o sal, verificar um pouquinho de pimenta, mas muito docemente, para não deixar uma pimenta forte e as pessoas não receberem aquilo com agrado. Pimenta é coisa que deve se pôr mais na mesa do que na panela. Cada um põe a quantidade que quer. Pimenta e sal. Aí está a nossa costelinha com canjiquinha. Alguns pedacinhos de linguiça para enriquecer e agora finalizando uma cebolinha, que vai muito bem, e uma salsinha também. Ó. Uma pinga e quem sabe uma viola, hein? Entra na roda, oi bela mineirinha, e solta sua graça, oi mineirinha bela, pois tem cachaça e canjiquinha com costela. Não vá pensar que é tabu, pois é um prato divino. Agrada velho e menino, foi inventado por Deus pra amansar burro brabo e tirar a baba do diabo. E adivinha o que é? É o frango com quiabo. Vamos então, nós já temos aqui o nosso frango já cortado em pedaços. Esse é um frango caipira, ou seja, um frango criado na roça, que é uma carne muito mais deliciosa do que aquela que a gente compra nas mercearias, nos armazéns e nos mercados, que são os frangos de granja, que são criados com muita ração. Ao passo que esse é um frango criado mais com milho, ele come o capim do terreiro, enfim,
tudo aquilo que ele encontra no seu habitat, ele come e se alimenta realmente muito bem e fica uma carne assim bastante mais consistente. Vamos temperar o nosso frango e o tempero para esse frango a gente deve fazer à parte usando pimenta do reino. Aliás, uma sugestão que eu dou é não usar essa pimenta do reino que se compra já moída. É de preferência ter um moinho. Nós aqui temos 2 frangos, então nós vamos botar 1 colher de sal com alho. Um pouco de cebola também já picada e um pouco de tomate. Que nós vamos fazer com isso aqui o que nós chamamos de uma marinada com vinagre. Um pouco de vinagre, uma xícara de vinagre mais ou menos. Agora, se quiser sofisticar um pouco mais o tempero do seu frango, põe um pouco de vinho branco também, que sempre ajuda. Para que o tempero pegue melhor, faça isso. Passe o frango por esse tempero e assim você vai ter uma penetração bem maior. Mas esse trabalho de tempero você deve fazer com algum tempo de antecedência. 1 hora antes você faz o tempero e deixa o frango dentro dessa marinada para que ele possa então apanhar o tempero. Depois então é que se vai fritá-lo. Já temos então já o frango temperado e o restante da marinada você deixa na vasilha em que o frango vai ficar. Aí está. Nós vamos deixá-lo aqui por algum tempo para depois fritá-lo no óleo de soja ou óleo de milho, conforme a pessoa desejar. Vamos fritar os pedaços de frango para depois iniciarmos o seu cozimento com todos aqueles temperos, com tomate, cebola, o próprio vinho branco ou vinagre, um pouco d'água para o cozimento. E como nós estamos fazendo um frango caipira, esse cozimento vai demorar um pouco mais porque a sua carne é um pouco mais resistente. Colocamos bastante óleo exatamente para que o frango não se agarre no fundo da panela. E aí começamos a sua fritura. Essa fritura do frango deve ser feita até que ele fique dourado, não deixando fritar muito para que ele não resseque e depois não absorva o molho que ele vai receber na panela juntamente com o quiabo. Nosso frango, como está se vendo, dourado. Não deixe passar muito para ele não ressecar. Vamos agora para o final do nosso frango com quiabo. Nós vamos usar aquela mesma panela em que nós fritamos o frango. Só retiramos o excesso de gordura e deixamos aquele fundo que ficou da fritura. Coloca-se o frango e em seguida toda aquela vinha d'alho onde nós temperamos o frango, nós juntamos a ela. E vamos deixar cozinhar por algum tempo, antes pondo um pouco de tomate, um pouco de cebola. E vamos deixar isso cozinhando como é um frango caipira, vai demorar um pouco mais porque a sua carne é mais resistente. Temos uma água quente, né, para ajudar a cocção desse frango.
Provavelmente vai durar essa cocção em torno de 40 minutos, em se tratando do frango caipira. Se fosse o frango de granja, esse tempo seria bem menor, em torno de 20 minutos no máximo, porque o frango de granja é bem mais tenro, bem mais macio, o que não significa que seja mais gostoso. Nosso quiabo para o frango foi picado em pequenos pedaços e antes nós lavamos o quiabo e enxugamos bem enxuto para que evite dar baba quando ele for colocado junto ao frango. Portanto, agora vamos juntar ao frango para o cozimento final e nós vamos ter pronto o nosso frango com quiabo, que pode ser comido com angu e até com acompanhamento de uma couve. Fica muito bem. É um dos mais tradicionais pratos da cozinha mineira. É a galinha do quintal, o quiabo do quintal, tudo em cima. E o angu também, feito lá naquele corguinho, rodando uma moenda para moer o fubá. Aqui nessa porteira passa boi, passa boiada, pois tem muito capinzal e mandiocal nessa estrada. Dessa mistura mineira de carne com macaxeira saiu a vaca atolada. Ei, viola apaixonada! Vaca atolada nada mais é do que costela de vaca com mandioca. Aqui está, nós tomamos 2 quilos de costela de vaca. Aqui. Nós vamos temperar. Os temperos são normais, de vinagre, 1,5 colher de sobremesa de sal com alho, um pouco de cebola picada, talvez um pouco mais de vinagre para fazer uma marinada, um pouco de tomate picado e, se você gostar de pimenta, não tiver nenhuma restrição na família, põe a pimenta ou pimenta do reino ou a pimenta malagueta. E se quiser sofisticar um pouco, temos aí um vinho branco. A gente adiciona um pouco para fazer uma marinada mais rica. Pois bem, aí está temperada. Nós vamos deixar nesse tempero por umas 2 horas. Se você puder, inclusive, fazer isso de véspera, fica muito melhor. Ela adquire o gosto muito mais acentuado. Depois é que vamos levar essa carne ao cozimento. E, como eu já disse, deve ir em torno de 1 hora, 1h30 para o cozimento. Agora, nós vamos refogar isso aqui por alguns minutos. Como vocês estão vendo, a nossa carne foi refogada, pouca gordura, porque a própria carne já tem alguma gordura. Agora então colocamos água até cobrir a carne. E vamos pondo água o quanto for necessário até o cozimento completo da carne. Aí está a carne toda coberta. Nós agora vamos acrescentar alguns legumes, que é para dar mais gosto ainda a esse cozimento. Aqui está o aipo, que sempre é um bom acréscimo que a gente faz num cozimento desse tipo. A cenoura também, ela inclusive corta muito a acidez. E mais um pouco de cebola, para ficar realmente um verdadeiro molho
no cozimento e a carne adquirir um gosto todo especial. Um pouco de tomate picado. E aí nós vamos deixar essa carne cozinhar até o momento em que ela esteja macia. Nós vamos acrescentar a água conforme a necessidade que houver. Secou a água, a gente acrescenta mais. A nossa vaca atolada entra na sua fase final. É exatamente a colocação da mandioca picada. Alguns pedaços vão se cozinhar mais e vão se tornar um caldo, enquanto que outros ficam mais rígidos e assim fica um prato contrastante e delicioso. Uma pimentinha do reino para dar um gosto assim mais ativo e nós vamos deixar cozinhar mais ou menos 15 minutos. Final da vaca atolada. Mandioca e costela de vaca. A vaca atolada é uma das expressões da comida mineira. Então, o uso da costela, da mandioca, sempre foram coisas que estavam à mão do nosso mineiro. A vaca atolada sempre existiu desde o século XVII. O Rio de São Francisco corre água sem parar. Voação surubim junto com o seu Edgar. Deixa esse peixe pra mim que eu vou falar lá agora. O senhor e a senhora pode agora adivinhar. Quem come gosta na hora, adora logo de cara. É do mar e nada no rio, é do rio e nada no mar. Porque nada fica fora do tempero do Edgar. Pirapora e Januária são as duas mais importantes cidades à beira do Rio São Francisco, no território de Minas Gerais. E foi lá, nessa terra, que nós vimos muita gente fazendo peixe. E naturalmente fizemos alguma adaptação ao nosso estilo. Aqui temos 2 quilos de filé de surubi. É um belo peixe. Vocês veem que ele se rivaliza com os bons peixes do mar. Esse é um peixe do Rio São Francisco, que nos bons tempos produzia isso em abundância. Hoje a devastação é tanta, a destruição é tão grande que os nossos peixes estão reduzidos, lamentavelmente. Mas não vamos chorar, nós vamos fazer o nosso surubi, que é a nossa função. Vamos usar o vinho branco. Ele vai permanecer nesse tempero também por umas 2 horas, nessa marinada. E nós vamos seguindo os passos. Sal puro em vez de sal com alho, porque o peixe já é uma carne com um sabor muito acentuado, então não vamos colocar sal com alho. A pimenta do reino branca, que sempre é também moderada, para que ninguém reclame na mesa. Vamos então deixar o nosso surubi temperado em torno de 2 horas para que ele tome gosto. E agora nós vamos iniciar uma outra parte, que é o molho para o nosso surubi. Azeite de oliva, um pouco de manteiga. Umas 100 gramas aproximadamente, para essa quantidade que nós estamos fazendo, que é exatamente de 600 gramas de tomate, 2 cebolas, 1 pimentão e pode vir picado grosseiramente e depois, na sequência, vocês vão ter oportunidade de ver, nós vamos levar isso ao liquidificador. De forma que é só mesmo para cozinhar. Um pouco de aipo.
e um pouco de pimentão picado e a cenourinha também para quebrar a acidez. E aí vamos deixar essa mistura cozinhar por algum tempo, mas devemos mexer de vez em quando com uma colher de pau ou mesmo de metal. Se houver necessidade, acrescenta-se um pouco de água para que fique sempre um molho, até o cozimento completo, quando então vamos passar no liquidificador. Então vamos deixar cozinhar. Nós vamos finalizar o nosso surubi à pirapora. Nós passamos o molho no liquidificador, está aqui, e agora vamos montá-lo numa assadeira refratária para que ela possa ir ao forno, usando os seguintes ingredientes. Você tem à mão o azeite, o leite de coco e um pouquinho de óleo dendê. Não avance muito no óleo dendê porque ele é muito forte. Faz uma camada de azeite no fundo da assadeira, um pouquinho de leite de coco, também muito pouco, e um pouquinho de dendê. E agora você passa cada pedaço do filé de peixe nesse molho e vai montando na assadeira. Se fosse em camadas, sobre cada camada você deveria pôr um pouco de azeite de oliva e um pouco de leite de coco e azeite dendê. Mas aqui nós vamos ter uma camada só, porque é uma vasilha pequena e a quantidade de peixe é pequena. Nós temos 13 pedaços de peixe, 2 quilos de peixe, mas 13 pedaços bons. Quer dizer, quem comer um estará satisfeito, porque realmente é um bom pedaço. Você agora cobre com um pouco desse molho. E finalmente, uma camada do leite de coco, pouco, não ponha muito. A tendência dele é adocicada. O azeite e azeite em peixe é indispensável, e um pouco do dendê, porque vocês sabem que o Rio São Francisco corta uma região onde se produz o dendê, e o homem ribeirinho usa esse produto normalmente. Aqui, está pronto, vai permanecer no forno em torno de 15 a 20 minutos. No momento que começar a ferver, você deixa ferver uns 5 minutos e não é necessário mais nada do que isso. Peixe tem um cozimento muito rápido. É uma carne muito tenra, de forma que não há necessidade de ficar, senão ele vira uma sopa. Aí está o nosso surubi à pirapora, prontinho para ser degustado. Uma salsinha e cebolinha para completar. Um prato bonito e apetitoso. Vocês podem fazer isso com a maior facilidade. Ora pro nobis, ora pro nobis. Não é só na oração que essa planta é cantada, ela é muito respeitada para fazer uma refeição. Nós vamos preparar uma carne moída, que é uma comida muito simples, mas aqui muito usada nas Minas Gerais. Como nós vamos fazer um almoço baseado sempre em 10 pessoas, nós tomamos 2 quilos de carne, sendo um de carne de porco e outro de carne de boi. Moída, se possível passada 2 vezes na máquina,
e que nós vamos temperar e depois fritar. E aqui vai uma curiosidade, porque aqui em Minas Gerais nós temos algumas coisas que nos outros estados não tem. Isso aqui, por exemplo, é uma samambaia. Isto é delicioso, é feito com essa carne moída. E uma outra verdura que nós usamos muito aqui, principalmente na região da mata, é o Ora pronobis. Essa planta, ela tem espinhos e essa folha é retirada, picada como se fosse uma couve, não precisa ser tão fina, e no momento que vai servir, acrescenta-se essa folha à carne moída. Mas a carne moída, as donas de casa sabem perfeitamente que é uma peça assim muito versátil dentro da cozinha. Se quiser, por exemplo, fazer com chuchu, pode-se fazer, com abóbora, pode-se fazer, com quiabo também fica uma delícia. E sempre acompanhando o anguzinho com feijão. É realmente maravilhoso o prato e de uma simplicidade tremenda. Nós vamos temperar a carne dentro daqueles nossos princípios. Sal com alho, para 2 quilos de carne, 1 colher de sal com alho. Mistura-se bem, um pouco de vinagre, para dar um gosto, cebola picada, faz-se essa mistura bastante vezes para que possa pegar o sal e também um pouco do vinagre. Acrescenta-se um pouco de pimenta do reino, não muita, porque essa questão de pimenta, bem como o sal, isso tudo vai ao gosto das pessoas que vão comer. O sal, nós já dissemos, não se deve colocar muito, porque não se consegue tirá-lo depois. A mesma coisa é a pimenta. Há gente que gosta de pimenta, então é preferível deixar a pimenta para ser servida à mesa. No caso específico aqui, nós colocamos a pimenta do reino, branca, e agora um pouquinho da pimenta malagueta, para dar assim aquele gosto todo especial a essa carne que nós vamos fazer. Com samambaia, o broto de samambaia, e com a folha de Ora pronobis. Agora nós vamos passar para a fritura da carne. Nós vamos fritar a nossa carne moída para preparar com Ora pronobis e o broto de samambaia. Então, é um pouco de óleo e um pouco de alho. E como a carne já está temperada, nós vamos só esperar um pouquinho esse alho fritar para em seguida colocar a carne e começar o processo de fritura. Esse processo de fritura vai demorar em torno de uns 15 minutos aproximadamente. Nós vamos cortar a samambaia, o broto de samambaia, para levarmos em seguida ao fogo com água e vamos dar 2 fervuras exatamente porque ela tem um pouquinho de amargo. E para tirar esse amargo só com uma fervura mesmo é que se consegue. Então o corte deve ser feito quase pela metade e daqui para baixo ela já fica dura. Então daqui para cima é que ela é mais tenra e mais gostosa. Então assim, é um corte simples, sem o menor problema, pode ser feito rapidamente. Corta-se até o final para que se possa levar ao fogo. Aí está a samambaia cortada. Samambaia que nós tínhamos que passar pela fervura 2 vezes, já o fizemos, ela já está prontinha e agora vamos passar na peneira. Então vamos terminar a nossa samambaia, que aqui está. É só misturá-la à carne e está pronta.
para ser servida com angu, com arroz, enfim. O acompanhamento sempre dentro dessa linha. Vocês vão sentir o gosto de uma verdura inteiramente nova e muito aqui das Minas Gerais. Mas provavelmente nessas grotas, nessas nascentes de água nas montanhas e outros estados, provavelmente vocês vão encontrar esse broto de samambaia. Aqui está o ora pro nobis, que é a outra parte que nós vamos fazer da carne. É um corte também muito simples, como se fosse um corte de couve, né? E ele é muito macio, não sei se tem alguma ligação, mas o certo é que o fato de ter muita proteína até parece com carne. E realmente, quem puder fazer isso vai ver que beleza de gosto que tem esse ora pro nobis como verdura acrescentada à carne. Está aqui a carne frita, conforme nós anunciamos, fizemos. E agora, então, nós vamos acrescentar o ora pro nobis no final, no momento de ser servido. Só mexer um pouco, ela vai manter essa coloração. Nada mais do que 2, 3 minutos no fogo, para que a carne possa deixar no ora pro nobis o seu gosto e também o ora pro nobis não perder o seu verde. Aí está pronta essa comida que nós vamos servir com um anguzinho bem feito e um pouquinho de feijão ou um pouquinho até de tutu. Aí está o ora pro nobis e a carne moída pronta. Vale aqui um esclarecimento, é que aqui em Minas faz-se também muito o ora pro nobis com suã de porco, mas aqui nós fizemos com carne moída de porco e boi e está um prato realmente apetitoso. Nós vamos aproveitar para lhes dar 2 receitas que recentemente eu pude fazer num concurso havido em Lyon, na França, quando estiveram concorrendo 26 cozinheiros de vários países do mundo, com um júri formado por cozinheiros de diversos países também. É uma lagosta que foi a proposta que nos puseram e uma selle d'agneau, ou seja, uma parte da sela do carneiro, que aqui no Brasil a gente nem sempre encontra esse corte e a gente precisa recorrer às vezes a casas especializadas em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, que às vezes têm essas peças. Portanto, nós vamos realizar essas 2 receitas juntamente com vocês, que vocês nos acompanhem. Essa lagosta é uma lagosta bem brasileira, porque essa era a proposição do concurso, e o carneiro também bastante adaptado ao Brasil, pois nós pusemos para acompanhá-lo um feijão tropeiro e um torresmo, que é o que se come aqui com o lombo de porco. O pessoal de lá gosta da lagosta brasileira. Estou falando da França, terra do Bon Appetit. E Monsieur de Melot agora me ensinou também a ser cozinheiro, além de ser violeiro, pois em terra que tem carneiro não pode faltar tutu. Quem não gostou, très bien. Se gostou, merci beaucoup. Porque volto a falar, a cozinha do Edgar é gostosa pra chuchu, oi, ai. A lagosta, para nós prepararmos esse prato, ela vai ao fogo normalmente como qualquer outra lagosta, isto é, a um bouillon, a uma calda com tomate, cebola, sal, um pouco de aipo, etc.
E antes de colocar a lagosta nessa água fervente, é bom introduzir-lhe uma haste para que ela não se contraia no momento do cozimento, fique retinha para depois ser bem trabalhada. O tempo de cozimento de uma lagosta dessa aqui, mais ou menos 1 quilo no seu total, é em torno de 5 a 7 minutos, não nada mais do que isso. A lagosta foi levada à água quente com aquele bouillon de cenoura, tomate, cebola, e agora nós vamos destacar a sua calda para poder realizar aquilo que nós nos propomos, que é uma receita de lagosta que é uma mistura de muqueca com bobó. É importante usar instrumentos adequados. Cozinha exige ferramentas, e essas ferramentas têm que ser corretas. Essa tesoura é muito importante nesse trabalho. A faca já complica um pouco mais. Destacada a calda da lagosta. E aqui está aquela vareta de que nós falamos, que foi introduzida, para que ela pudesse se manter exatamente assim, sem dobrar e facilitando o trabalho. Agora, na parte da barriga da lagosta, corta-se também, que nós vamos cortar essa lagosta ao meio. Essa que aqui está, depois de destacada a calda, ela está com aproximadamente 200 gramas. E é suficiente para 2 pessoas, porque é um prato de entrada, não é um prato principal. Então nós vamos cortar a lagosta ao meio. Porque nós já estamos pensando na montagem do prato final que vai à mesa. Aí está as 2 partes da lagosta, e nós vamos também retirar a casca para que ela seja temperada com um pouco de limão, um pouco de sal e vinho branco. E ela vai voltar para o seu berço aqui, onde ela será servida. É uma operação que requer um pouco de paciência, e ela sai inteirinha. O limãozinho, né? Para apurar o gosto. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de vinho branco. E as nossas 2 lagostas estão semi-preparadas para irem à mesa. Vamos preparar o molho da lagosta, que é um molho muito simples. É a nossa famosa muqueca do Nordeste com o bobó. Tomate é peça importante nesse processo. Para 2 lagostas nós picamos 8 tomates e 4 cebolas. Uns 2 dentes de alho, um pouco de pimenta do reino, duas colheres de manteiga bem cheias, óleo de oliva, em torno de 1 xícara de café, e, naturalmente, sal. Depois que ele estiver cozido, o que vai demorar em torno de uns 15 minutos, nós vamos passar no liquidificador
e em seguida passar na peneira. Ele vai ficar tão fino como se for uma musseline. Vai ficar um molho delicado. Aí então é que nós vamos acrescentar a mandioca para engrossar o molho. Vai ficar uma beleza, viu? O nosso molho já passamos pelo liquidificador e agora ele vai ser engrossado com pequenos cubos de mandioca. Vejam só. Vai soltar um pouco da goma da mandioca, vai engrossar e ao mesmo tempo ainda vai permanecer os cubos ainda al dente. É mais ou menos para 2 lagostas, meio quilo de mandioca, nada mais do que isso. E agora vai ao fogo. Vamos finalizar a lagosta colocando um pouco de azeite de oliva, porque vamos levá-la ao forno rapidamente para aquecer. Um pouco de vinho branco para fazer o fundo. E esse vinho branco, na hora que o forno aquecer, ele vai deixar aquele maravilhoso perfume do vinho branco. E, para concluir, estragão, que é uma erva realmente muito apreciada, muito gostosa e dá um toque todo especial a essa lagosta. Se é que houve alguma coisa de francês nessa lagosta que nós fizemos lá em Lyon, foi esse estragão final. E tomara que não haja nenhum estrago. Eu espero que, pelo contrário, tenha melhorado a nossa lagosta. Vamos levá-la ao forno. Questão de 7 minutos no máximo. Aqui a nossa lagosta que foi ao forno. Já está devidamente gratinada. E agora nós vamos trazer o seu molho, que é esse apetitoso molho com a mandioquinha. Mas a gente precisa ter cuidado, porque uma montagem para ir à mesa precisa ir bem bonita, bem limpinha. Aí sim, não há problema. Agora, vamos colocar a nossa lagosta. Para 4 pessoas. O perfume está maravilhoso, simplesmente. E ainda se pode melhorar esse paladar com esse molho que ficou no fundo da assadeira. E agora, naturalmente, vem a parte estética, com a salsa e cebolinha, que sempre dão uma graça especial, além do sabor, porque são maravilhosos temperos, apetitosos, aguçam o olfato. Verde, sempre verde, é a época que nós estamos cada vez querendo mais verde. Este país que está tão devastado, tão liquidado nas suas matas, nada melhor do que um verde. E aí está o nosso prato de lagosta de Lyon. Esse molho com a mandioca toma um aspecto muito bonito e é realmente saboroso. O prato montado
ele leva uma peça de arroz, uma de lagosta e o molho no fundo do prato. Tal qual que em Lyon. Esta Celle d'Agneau é uma peça toda especial, cujo corte, como eu tive a oportunidade de dizer, faz-se mais na Europa e menos aqui no Brasil. Corta-se muito aqui, como sendo as costeletas. E entre essas costeletas tem essa carne que é o contrafilé do carneiro. Há que limpar essa parte gordurosa, porque a gordura do carneiro nem sempre é assim muito agradável. Ela deve ser toda limpa, para que a carne fique à mostra. E após esse trabalho de limpeza, é que nós vamos retirar aqui junto ao osso da coluna do animal, nós vamos retirar a carne, porque em seguida nós vamos temperá-la e ao mesmo tempo vamos enrolá-la em barbante para que ela possa ser levada ao fogo, conforme nós vamos demonstrar daqui a pouco. Essa parte do jeito que é realmente uma carne, é um filé. Essa parte do carneiro é realmente deliciosa. Ela deve ser frita ligeiramente sob manteiga sem sal e para ela manter aquele rosado interno, como se fora um rosbife. Pode ser cortada em medalhões. Esse é o mais correto. Está aí, filé, nós vamos enrolar. E aqui está o dorso do carneiro, onde nós, depois de levá-lo ao forno, vamos recolocar essa carne para ir à mesa montado e o prato ficar realmente muito bonito. Agora é enrolar a carne e temperar como a segunda fase. A Celle d'Agneau é uma peça muito bonita e de alta qualidade. É nada mais, nada menos do que o contrafilé do cordeiro. E agora nós vamos temperá-la com aquele tempero bastante convencional, mas que é realmente saboroso, que é o vinho branco como base, um pouco de sal com alho e a pimenta branca do reino, também sem exagero, para que amanhã não se tenha críticas à comida que nós fizemos. Um pouco de cebola, um pouco de tomate, e aí está feita a vinha d'alho. Nós mergulhamos esta carne nessa vinha d'alho, onde vamos deixar por algum tempo. E pode ser mesmo até de um dia para o outro. Mas não ir além disso, porque nós temos que manter esta carne com uma cor bastante viva no seu interior, no momento em que nós a passarmos na frigideira com manteiga, para ser servida à mesa com aquela cor realmente apetitosa e que caracteriza o rosbife. Está, pois, assim, temperada e vamos deixar para daqui algum tempo. Nós vamos enrolar essa carne com barbante para que ela fique bem firme e possa ser passada na manteiga numa frigideira.
Agora pega-se o barbante e faz-se enrola-se a carne bem firme. Ela depois ser frita. Enquanto não chega a hora de fritar, a gente vai mantendo ela no tempero. Ela vai ficar firme depois para ser cortada em medalhões. E a peça vai ficar assim, depois frita, e ela vai permitir um corte bastante firme. O nosso carneiro agora também vai entrar na sua fase final. Nós vamos passá-lo ligeiramente na manteiga para que ele conserve aquela sua cor avermelhada por dentro, como se fora um rosbife. Quem for fazer essas receitas vai experimentar esse delicioso perfume que está aqui no ambiente onde nós estamos executando essa receita. Passado rapidamente. Nada mais do que 4 minutos para isso. E para dar uma graça especial, a gente pode fazer uma flambagem com cunhaque. Adquire um gosto todo especial. Além disso, esse fundo que fica na frigideira vai servir depois para o molho com que nós vamos servir o nosso carneiro. Está, portanto, frito, pronto. Só agora deixar reservar e no momento de montar o prato, fazer o corte em medalhões. Passamos o contrafilé do carneiro na manteiga, fizemos uma flambagem rápida com cunhaque e agora retiramos o barbante e vemos como ele ficou firme. Olha que beleza. E agora cortamos em medalhão. Vejam a textura dessa carne, olha que beleza. Está rosa, da cor que nós queríamos. Está um rosbife. Isso agora com o molho ferrugem que nós vamos acrescentar, com o alecrim, vai ficar uma beleza. E aí está o nosso céu d'agneau, que agora vai ser montado sobre a sua própria carcaça e será levado à mesa com molho acompanhado de um feijão tropeiro, que é uma comida bem nossa, bem mineira, e uns torresmos, um acompanhamento também típico aqui das Minas Gerais. Foi o prato que nós levamos a Lyon e que eu tive a satisfação de ver que os garçons voltavam retirando dos pratos do júri os torresmos para comer. Tanto assim que depois me pediram que fizesse o resto dos torresmos que eu tinha ainda guardados para eles comerem, se deliciarem. E por coincidência, com champanhe Pommery. É a primeira vez que um torresmo é comido com champanhe Pommery. Está pronto o nosso carneiro, ou céu d'agneau, como manda a sofisticação. E agora vamos colocá-lo aqui para ser servido com esse feijão tropeiro, que parece maravilhoso. Usamos o feijão preto, que também aqui se usa em Minas Gerais.
Mas é um feijão muito mais assim dos cariocas, de uma boa parte de São Paulo. Mas todos eles são gostosos. Agora, os torresminhos de que nós falamos, crocantes, gostosos, acompanham perfeitamente. Você, Paul Bocuse, ficou emocionado com os torresmos brasileiros. Também, o Hugo Celidoni fez a propaganda. E, para concluir, nós pusemos uma taioba. É porque aqui em Minas nós temos essa verdura. Mas, se não tiver taioba, ponha couve. A couve vai muito bem. E o colorido vai se formando. Olha que peça maravilhosa. Foi isso aí que nós levamos a Lyon. Uma comida bem brasileira, bem nossa e bem gostosa. O juiz norueguês e o dinamarquês vieram me cumprimentar pela comida e pela adequação do vegetal, ou seja, do feijão preto servido com o sel d'agneau. E para coroar esta sel d'agneau, o molho em que ela foi frita. Um molho de manteiga, vinho e o próprio suco da carne. E aí está o nosso sel d'agneau com tropeiro, taioba e torresmo. Ser cozinheiro é um ofício muito belo, existe em toda parte, é arte sem paralelo. Quero aqui saborear, nos versos do meu martelo, a cozinha brasileira, nessa comida mineira do mestre Edgar de Melo.